Boa noite. Esse vídeo se propõe a elucidar divergências havidas quanto à insígnia castilhista, que é confundida com símbolos fascistas. Deve-se ter em mente que a insígnia castilhista ela foi inspirada no movimento armorial do Ariano Suassuna, e que retrata as antigas insígnias usadas pelos sertanejos, nos sertões notadamente, e que eram usadas basicamente como brasões familiares. Basicamente essa é a inspiração. E ela toma forma, se você notar, no estilo de um caduceu. O caduceu é um símbolo um antigo símbolo hindu, daí foi estilizado no estilo castilhista para simbolizar o movimento castilhista, do blog, melhor dizendo, Ressurreição Nacionalista. O símbolo é do blog Ressurreição Nacionalista, e somente o círculo castilhista foi dado o direito de também fazer uso desses símbolos, que são vinculados ao blog, mas ninguém. É bom que fique claro isso. E aproveitando para fazer essa exposição, vamos fazer também uma diferenciação do castilhismo com o fascismo, que eu penso que é salutar, ante também a conturbação que se faz entre castilhismo e fascismo. A origem do fascismo, uma das diferenças básicas que eles enumeram ao plano institucional, é que é uma instituição corporativa, né? Isso não é criação do fascismo, e sim do positivismo. Em verdade, colocando um pouco a carroça na frente dos bois, muitas das instituições ditas fascistas ela advém do positivismo, do Auguste Comte. O fascismo, quando é criado em 1919, quando surge na Itália, ele não tem ideologia nenhuma, o poder pelo poder, né? E é mais um movimento antirrevolucionário para deter uma suposta revolução comunista, que de certa forma era fomentada lá na Europa do modo geral. Na Itália também era bastante forte. Então é basicamente um movimento reacionário para impedir a revolução comunista, e sem doutrina. Com o tempo é que eles vão assimilando, trazendo para si alguns postulados, dentre os quais, aí eu reitero, né, muitos dos quais positivistas, né? O corporativismo, a figura do dictator, que vai ser, eles chamam de Dutch, né? O Dux, que é o condutor, e vai assumindo esse caráter, não vou usar o termo totalitário, mas de tomada de poder e sem valores democráticos. Ao contrário do castilhismo. O castilhismo é bem anterior ao fascismo, surge em 1882, com influência positivista, porque as origens castilhistas são ainda mais antigas, advém da época do Pombal, das reformas administrativas do Marquês de Pombal, do Estado racionalizador, técnico-científico. Essa é a raiz castilhista. E o castilhismo é influenciado, é como se desse um novo vigor, um novo ânimo a essas ideias, né? Porque elas confluem com esse pensamento anterior, já existente aqui no Brasil, com o positivismo. Só que aí, diferente do fascismo, o castilhismo ele não acolhe esse estado corporativista, pelo contrário, ele rejeita. Por quê? O corporativismo ele fere uma premissa básica que norteia as ações do homem público, que é a isenção, a absoluta respeito à probidade pública, a isenção, melhor dizer, sem querer enrolar demais. E isso é contrário, por exemplo, ao corporativismo. O corporativismo ele prega a defesa de interesses fragmentados da sociedade. Se você é um professor e de repente compõe o conselho corporativista, você vai defender os interesses da sua classe. Se você é de repente um industrial da área de confecções, têxtil, da indústria têxtil, você vai defender o interesse da indústria têxtil, independente dos outros. E isso, pelo princípio castilhista, é inaceitável. Isso é imoral. O castilhismo não aceita, não tolera
a defesa de interesses particulares sobre o interesse nacional, o interesse público. Isso também é muito próprio do castilhismo, daí a rejeição do castilhismo ao liberalismo e às ideias marxistas. Já disse anteriormente, mas repetindo para quem está primeiramente assistindo, o castilhismo ele rejeita tanto o conceito de esquerda e direita. Por quê? Porque isso nasce com a Revolução Francesa. E tanto a esquerda como a direita, ela tem esse âmago, ela tem essa essência de defesa dos interesses de grupo, corporativos. E então, usando até as expressões marxistas, que são um tanto errôneas, mas para melhor facilitar o entendimento, a esquerda vai defender, o marxista, por exemplo, vai defender os interesses do proletariado. Os liberais vão defender os interesses individuais. O industrial, o financista, o mercantil, né? Notadamente mercantil e financeiro. E isso é imoral. E daí se colocar direita ou esquerda. O castilhismo rejeita isso. Isso é intolerável, como eu disse, mais uma vez, é imoral. Colocar a preponderância dos interesses particulares e individuais sobre o interesse público nacional, isso é uma completa alienação do sentido do Estado, que deve se revestir para o bem público, para a defesa do Estado nacional. Isso é incompreensível, inaceitável. Daí essa rejeição no primeiro plano do corporativismo. O castilhismo não adere a isso, pelo contrário. O castilhismo ele vai aderir o antigo e sempre atual conselho verdadeiramente democrático, que são as decisões tomadas em praça pública, a democracia direta. Isso é até uma analogia, falar de democracia direta, ou é democracia ou não é. No que consiste a democracia? Na tomada das decisões políticas tomadas diretamente pelo povo, através do voto direto. Isso é democracia. Reitero, é até um neologismo falar de democracia direta. Mas o conceito de democracia foi tão deturpado, tão contaminado pelo sistema representativo liberal, que acabo sendo obrigado a denominar de democracia direta. O que é uma piada. Ou é democracia ou não é. Enfim, o castilhismo ele abraça, ou melhor do que abraçar, ele resgata esse conceito clássico que é próprio dos estados da polis grega e que foi tomada também com o Estado Nacional, da transferir a decisão política para o povo. E isso ocorre através de mecanismos diretos, de participação direta da população. Isso é democracia, que é o referendo popular, o plebiscito. E isso não é mero discurso, mera idealização, mera teoria. Não é. Foi aplicado na prática no Rio Grande do Sul, no interregno que vigia o Estado castilhista, instituído por Júlio de Castilhos, de 1891 até 1837, quando foi abolido pelo Estado Novo, né? E que essas ideias foram incorporadas à Constituição de 37. Pasmem, a Constituição de 37 ela era mais democrática do que essa atual que se diz democrática, de 1988. Ela previa a obrigatoriedade de referendos e plebiscitos populares, uma vez sendo tomadas essas decisões no Conselho de Economia Nacional, que era o único órgão de feição corporativa, mas que fora transformado por Getúlio Vargas num órgão técnico, porque, como eu já disse, isso era rejeitado. O castilhismo ele tinha uma tendência, e mais do que uma tendência, uma proposta e uma efetivação das deliberações políticas serem tomadas por técnicos. Se você não é competente para opinar, para traçar um plano administrativo, você não tem que dar pitaca. Quem tem que dar pitaca é os técnicos. Uma vez deliberado, né, é como se o Estado dissesse, a melhor proposta que nós compreendemos ser é essa. Aí sim vai a referendo popular. A proposta que nós temos é essa. Vocês aceitam? E aí sim ou não. O povo decide. Ou seja, a decisão política está nas mãos do povo.
E é eles que têm essa legitimidade para tomar, para decidir que se querem ou não se submeter. Isso é democracia. Então veja que o castilismo, ele unge de forma magnífica e harmônica o conceito técnico com a democracia, o que é diferente dos estados liberais, onde a decisão, a deliberação política é tomada em conchavos políticos, no toma lá da cá. O que é que você vai me dar em troca para eu aprovar isso? Isso aqui, não sei o que. E não passa pela decisão do povo, ao contrário, passa ao largo, à distância. E via de regra, essas decisões políticas dos representantes políticos são via propina. O sistema representativo liberal, não se iludam, funciona à base de propina, de lobby. Nos Estados Unidos o lobby é legalizado. Aqui no Brasil chamam de mensalão. É o fim. Mas enfim, poder-se-ia também, já me alongando nesse aspecto, se perguntar se a decisão, se essa representatividade, mas ele não é votado pelo povo, então é democrático. Negativo. Se a decisão está nos representantes e não no povo, isso por si só já descaracteriza uma instituição democrática. Já não há que se falar em democracia. Mas o caso é ainda pior. Por quê? Porque esses representantes só são eleitos dentro do sistema representativo liberal mediante sua capacidade econômica. E o caso é simplório, e simplório e claro. Experimenta se eleger a vereador de uma cidade de interior, sem dinheiro. Você não consegue o voto nem dos seus familiares, para começo de conversa. Então, não tem muito o que esticar. É tipicamente uma oligarquia e uma plutocracia, majoritariamente o que nós temos nos países, não só ocidentais, mas do mundo mesmo. E os únicos países que eu vejo com caráter democrático é a Venezuela, chamada por essa imprensa estrangeira atuante dentro do Brasil de uma ditadura, uma piada, e a Suíça. A Suíça, em vários municípios, que eles chamam de cantões, pequenos municípios, lá as decisões políticas são tomadas diretamente em praça pública. E é de se assinalar também que na época, em 1891, a Constituição Suíça já estava vigente, até já há um bom tempo. E a Constituição Castilhista de 1891 teve como uma de suas bases inspiradoras a Constituição Suíça. Igualmente teve a Constituição Venezuelana. Eu recordo que quando estava sendo elaborado essa Constituição da Venezuela, com Hugo Chávez, eu me lembro da reportagem de uma equipe de parlamentares e técnicos da Venezuela indo à Suíça para conhecer os mecanismos de democracia direta existentes na Suíça. Então, basicamente, o que nós temos de países democráticos é a Suíça e a Venezuela. Sendo a Venezuela, só um detalhe também, elencando, a Venezuela somente toda matéria de emenda constitucional à Constituição tem que ser submetida obrigatoriamente ao referendo popular. Diferente, por exemplo, da nossa Constituição de 88, que só vai a referendo ou plebiscito se o parlamento assim julgar conveniente. Nós aqui no Brasil só tivemos 2 plebiscitos. O de 93, que foi previsto diretamente na Constituição, nos atos de disposições transitórias, 1993, que foi aquele plebiscito entre monarquia, parlamentarismo e presidencialismo, que era praticamente um golpe para acabar com o presidencialismo e anular uma possibilidade do Brizola vir a se eleger presidente, que sempre foi o grande medo deles. E posteriormente com aquela palhaçada do plebiscito de armas, que tentaram impedir a população brasileira de ter armas, tá entendendo? Querendo desarmar a população, que em parte conseguiram. Mas note, você não votou na lei. Se você votou na época, você não votou na lei. Você votou em um parágrafo no artigo da lei. O que é uma palhaçada. A Venezuela teve 15 plebiscitos em menos de 10 anos. Por aí você julga quem é democrático e quem não é.
E para não me esticar, não vamos nem falar nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos sim é a vergonha da vergonha, que dali não merece ser chamado nem de sistema representativo liberal. É pior ainda, porque você não vota nem para o seu candidato, você vota num delegado, que o delegado é que vai votar por você. É uma completa palhaçada, chamado aquilo dali de democracia, qualquer coisa, menos isso. Enfim, voltando aqui às áreas do fascismo. Então o fascismo ele absorve muito das ideias positivistas. A figura do ditador, que vai ser copiado na Itália, na Alemanha, né, notadamente. Ele, por exemplo, o corporativismo também, que é do Auguste Comte, foi o Auguste Comte que criou esse conceito de corporativismo e que estruturou e vai ser copiado pelo fascismo. E pode-se dizer que aqui no Brasil o integralismo ele copia, flagrantemente ele copia as ideias do fascismo italiano. É curioso que alguns fascistas não, que eu digo, esses atuais integralistas, né, que até de integralistas não tem nada, eles falam que no primeiro momento, querendo rejeitar a proximidade do integralismo aqui no Brasil com a Itália fascismo, dizem não, o integralismo não é fascista. Não é fascista porque a nossa composição do corporativismo é diferente do italiano. E isso pode mudar de país para país. Você pode, não descaracteriza o conceito de corporativismo. Uma das coisas que eu lembro deles alegarem é porque no conselho corporativo que eles almejavam implantar, teria, por exemplo, a participação dos professores, o que inexistia, por exemplo, na Itália. Não havia. Mas a composição corporativa vai mudar de país para país o que você achar melhor, né? Só que na Itália isso não resolveu. O que acontecia, via de regra, pelo menos foi o que se observou na prática na Itália, é que os grandes conglomerados, né, industriais ou financeiros, até mais os financeiros do que os industriais, porque eles é que controlam o dinheiro que circula na economia, é que acabavam controlando propina, corrupção, lobby, como acontece no sistema representativo. Você tem um conselho corporativo, tem um pessoal lá para votar, e pura e simplesmente corrompe, propina, paga para o camarada para votar a favor da sua matéria. E aí? Vai ser substituído, mas o cara já embolsou dinheiro. O mesmo sistema que acontece aqui no sistema representativo liberal. Não diverge muito. E um detalhe, na Itália, a Itália não era ainda plenamente um país subdesenvolvido, mas um país regionalmente desigual e com uma industrialização recente. De toda sorte, a Itália tinha um parque industrial. Um sistema corporativo no país em desenvolvimento, tal qual o Brasil, é uma insanidade. É você praticamente entregar o controle da sua economia às multinacionais. Por quê? Porque um país em desenvolvimento ainda não tem uma burguesia nacional. Vou usar esse jargão marxista de burguesia. Você não tem uma indústria nacional. Quem é que provém o país com produtos manufaturados, majoritariamente? São os estrangeiros, multinacionais. E aí, você vai entregar a economia, as decisões econômicas do país na mão de estrangeiros? Isso é insanidade. Isso não existe. Mas os fascistas, como eu disse, tolamente por quererem copiar um modelo estrangeiro, pregam isso para o Brasil. Pregavam isso para o Brasil. Isso é insanidade, que foi a razão do rompimento do Francisco Campos com Getúlio Vargas. Daí, como eu disse, a única instituição corporativa que você vai observar, de feição corporativa que você vai observar na Constituição de 37 é o CEN, né, que é o Conselho de Economia Nacional, de feição corporativa. Só que o Getúlio muda isso, esses quadros, ele coloca técnicos lá. Não vão ser representantes que vão se fazer presentes no conselho, e sim técnicos. E mais do que isso, que foi a grande divergência com o Campos, que o Campos ficou puto com o Getúlio. As decisões, as deliberações ocorridas dentro do conselho teriam que ser postas a referendo popular para ter validade. Ou seja,
teria que passar pelo crivo do presidente, o presidente, no caso o executivo, Getúlio, aprovando ou não, ele ainda teria que submeter a referendo popular. Daí o Francisco Campos saiu do Getúlio, chamando o Getúlio de ditador, tá entendendo? E se exilou lá em Portugal, palhaço. Então tem essa divergência, como eu disse, tanto principiológica do castilismo não aceitar de modo algum a defesa de interesses particularistas, com isso rejeitar o corporativismo, como também uma defesa de uma indústria nacional que não só isso, o Estado tem que se fazer empresário, tem que intervir e regular a economia. Teoricamente, na concepção fascista, o Estado não intervém diretamente na economia, ele apenas atua em momentos de crise. No conselho fascista, no conselho corporativista, quem delibera sozinho lá é o conselho, o executivo, a mesma figura do ditador, por exemplo, da Itália fascista, o Mussolini, o Dux, ele não intervém. Quem controla lá as empresas, o setor financeiro. E na Itália fascista, diga-se de passagem, quem era muito mais forte, mais do que a parte industrial, eram os banqueiros, né? Muitos banqueiros, praticamente era governado pelos banqueiros. Tanto é que quando chega na metade da guerra e a Itália já não serve para nada, né? Eles dão um chute na bunda do Mussolini e botam para fora. E continua lá o bem bom. Então você veja que foi até o Miguel Reale, que era integralista na época, né? Depois virou liberal, diga-se de passagem. Ele foi para a Itália e voltou liberal, curiosamente, eu acho que é quando já estavam pondo o Mussolini para fora. E ao final foi quando ele abraçou o liberalismo. Ele dizia que o sistema corporativo não funcionava. E uma das razões que ele elencou foi essa, que havia uma sobreposição dos setores mais fortes aos mais fracos dentro do conselho corporativo. Enfim, o castilismo ele não poderia abdicar do controle da economia, que é próprio da centralização castilista, de tomar as rédeas da administração do Estado e coordenar o desenvolvimento econômico do país. Não há como você fazer isso se você não tiver centralização, não houver a centralização política, e o executivo estiver privado desses poderes. Ele precisa desses poderes, e obviamente esses poderes não podem estar no conselho, tem que estar com o executivo. Então há tanto essa essência principiológica de isenção, esse princípio democrático, tá, né, de governar com o povo e para o povo, com o povo verdadeiramente sendo democrático, transferindo as decisões políticas para o povo, e essa necessidade, na verdade isso daí não é tão só um princípio, mas também uma necessidade essencial do Estado. Há que haver uma centralização, principalmente em países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil. Então é impensável você entregar o controle da economia para corporações, principalmente quando não são nacionais, que é o caso aqui do Brasil. Fôssemos nós já um país industrializado, com uma burguesia nacional, seria até tolerável, entendeu? Mas em desenvolvimento isso é impensável. Alguém que se diga nacionalista e defenda um estapafúrdio desse de entregar a economia do país às mãos de corporações transnacionais, multinacionais, isso é um traidor, isso é um liberal, isso é inaceitável. Então tem esse aspecto. E aí a gente poderia também falar, já pulando um pouco em outro tema, a questão da concepção de terceira via. Há alguns autores que conceituavam o fascismo como terceira via. Isso também é furado, isso não existe. A terceira via, eu sei que no senso comum que eles falam isso, não é comunista e, como eles também falam, é erroneamente capitalista, nem comunista, né? O que é errado também. Não existe capitalista. O fascismo é capitalista, o castilismo é capitalista, e o socialismo, principiologicamente, também é capitalista. Não existe uma teoria econômica capitalista. O que existe é liberalismo. Uma teoria não só econômica, mas político-econômica, melhor dizendo, ela também compreende as instituições políticas.
o capitalismo, quando você fala capitalismo, você não está falando de instituições políticas, você está falando apenas de operações econômicas. Então, rapidamente, eu já falei também desse assunto, mas vou repetir. O que nós temos como primeira teoria político-econômica é o mercantilismo. Se quiser, você pode citar aí também o feudalismo. Embora o feudalismo não foi concebido como um sistema político-econômico como tal, pelo menos conscientemente à época, foi conceituado depois. Mas, olhando para trás, via-se que tinha um certo padrão, uma certa continuidade, né? E você pode até enquadrar, se assim você quiser, como o feudalismo como primeira teoria política econômica. É enquadrável, sim. Mas vamos pular. Uma vez que eu já disse que na época não foi pensado assim, não havia essa consciência. O mercantilismo sim surge como primeira escola econômica, política econômica. E depois em segundo é que vem o liberalismo. Liberalismo sim, como uma política econômica, ou seja, uma segunda teoria política econômica. Vem o nacionalismo, com List. Depois vem o socialismo, com o Saint-Simon. Mais uma vez friso, que concebe esse socialismo dentro de um sistema capitalista e de defesa da propriedade privada. E depois do Saint-Simon é que vem o Karl Marx, quinto, estamos falando de quinto. O nazifascismo, se você assim considera como uma política econômica, vem em sexto lugar. E eis o detalhe, isso eu estou falando em hipótese, porque não há nenhuma novidade institucional pregada pelo nazifascismo, pelo contrário, isso já advém do Saint-Simon, do positivismo. Não há nenhuma novidade no plano econômico também, a intervenção do Estado na economia, a regulação da economia pelo Estado, tudo isso já foi previsto pelo Saint-Simon, por isso se dizer socialista. Então é curioso você apontar o nazifascismo, e isso eu estou englobando os dois, como uma nova teoria. É inconcebível, honestamente não faz sentido. O que o nazifascismo pode ser enquadrado é como uma tendência da época, bem caracterizada. Isso sim, um momento da época, uma tendência da época, pelos principais estados industrializados da época, mas não como uma nova teoria política econômica. Isso não se enquadra de maneira nenhuma. E é interessante que o fascismo, ainda nos fixando no fascismo, ele, como eu disse inicialmente, ele não tinha uma doutrina econômica, só que ao final da guerra, quando o Mussolini já havia sido deposto e reposto, conduzido de volta ao poder pelas mãos dos nazistas no norte da Itália, se cria o Estado Social Italiano, que aí eles caem muito mais para o lado socialista, eles abraçam mais efetivamente a ideologia socialista. E aí sim pode-se dizer, e de fato ocorre, uma consolidação do fascismo. É a maturidade do fascismo, por assim dizer. Ali realmente nós vemos uma teoria acabada do fascismo, que se inicialmente titubeava em se dizer socialista ou não, e eu penso que sim, porque, fazendo parêntese e voltando a Saint-Simon, toda ideologia que prega que o Estado desempenhe funções sociais se enquadra como socialista. Então o nazismo se enquadra como socialista, o fascismo, mesmo inicialmente, se enquadrava como socialista, embora titubeasse em dizer se era ou não socialista, mas com o Estado Social Italiano ele abraça de vez e se diz plenamente socialista. E mesmo tendencia muitas vezes ao próprio comunismo, já implantado na União Soviética. E então nós temos a maturidade do fascismo com o Estado Social Italiano. E o que eu acho curioso é alguns que se dizem fascistas rejeitar de completo qualquer pressuposto socialista, né? É um tanto irônico.
Sim, aí vindo aqui para os tempos atuais, o atual movimento fascista. O fascismo, eu vou até englobar alargar um pouco esse espectro, falar do nazifascismo, né? Do neonazismo, do fascismo que surge agora. Não agora, desde a da década de 70, com o fim da União Soviética. E o agravamento social, começa a eclodir nichos, né, de neonazista, começa a surgir. Isso obviamente tem uma relação direta com a deteriorização de vida social ocorrida na Europa, notadamente na Europa, porque é o continente mais industrializado que nós tínhamos, embora ultimamente, né, a China venha sendo feito como tal. E começa a eclodir isso, e curiosamente do ano 2000 para cá, especialmente nesses últimos anos, com o que nós vemos na Ucrânia, nós vemos claramente que esses grupos neonazistas, né, paradoxalmente, são financiados pelo movimento sionista. Se dizem neonazistas, mas são subsidiados, fomentados e apoiados pela Mossad, com armamento israelense, isso notadamente no conflito da Ucrânia no Donbass, né? Ucrânia e o Donbass, a guerra da Ucrânia, como também se diz. E surge também, curiosamente, né, uns grupos neofascistas na Suécia também. Há outros também no resto da Europa. Mas eu falo isso porque é curioso que também esse grupo suécio, o Nordfront, ele é financiado por israelenses também, pela Mossad. Vários elementos de lá foram apoiar as tropas ucranianas no Donbass. Aqui no Brasil ocorre um fenômeno similar. Eles recriaram o integralismo, né, que é completamente sionista. Ele sai do seio do movimento monárquico aqui no Brasil, basicamente lojas maçônicas. E se você notar, você pode ver, você vai encontrar vários maçons dentro desses que se dizem integralistas. Isso seria de causar arrepios nos poucos cabelos que o Gustavo Barroso tinha. Não tem nada de integralista, na verdade. Eles usam o movimento integralista, né, como um modo de camuflar uma ideologia nacionalista e se fazer chegar a elementos mais radicais. Isso flagrantemente é o que acontece, não tem dúvida nenhuma. E aqui no Brasil, o que a gente vê, o movimento fascista, é que é um movimento completamente acéfalo. A maioria dos que se dizem assim fascistas, militantes, na verdade são crianças, né, de baixa instrução, diga-se de passagem, completamente imbecilizados e sem base nenhuma, não oferece nenhuma propensão a evoluir. É uma coisa decadente, verdadeiramente decadente. E apenas se utilizam da bandeira do integralismo da década de 30, completamente deturpada por valores liberais. E basicamente é isso. E outro aspecto interessante a se observar é que muitos desses quais eles se dizem conservadores, embora não saibam nem enquadrar o conceito de conservador, mas basicamente o que notamos é que são gente advindas dessas seitas neopentecostais. Basicamente eles se acham fascistas porque eles são contra determinados comportamentos sexuais. O que é uma imbecilidade completa. Mas, em suma, é isso, é decadente, é um quadro realmente decadente. E, para finalizar, boa parte desses apoiavam o Bolsonaro porque viam um camarada, apesar de liberal, sempre egresso do PPB, o Partido Progressista Brasileiro, o antigo partido do Maluf, eu acho que ainda é, que virou o PP, né? Ele apoiava sempre o golpe, sempre apoiou o golpe de 64, um golpe liberal. E o que eles ilustram para falar, todos sabem que o
Bolsonaro é um boquirroto, é um oportunista. Uma vez ele soltou, uma vez perdida, tá entendendo? Que o Fernando Henrique deveria ser enforcado por privatizar. Embora, curiosamente, o partido dele apoiasse todo o processo de privatização da época. E sempre foi um dos partidos de maior implicação dentro de ficha suja, de partidos corruptos aqui no Brasil. Tá no topo, um dos topos. O primeiro, se não me engano, é o PMDB, PSDB, o antigo PPB, atual PP, eu acho que deve estar em quinto, quarto. Só não tem mais porque, enfim, tem pouco deputado, mas da mesma laia. Em suma, dizer que pensar, imaginar, fantasiar que o Bolsonaro era nacionalista é para quem desconhece completamente a política, quem nunca acompanhou política. E eis o caso agora, ele foi a Israel com os neopentecostais, com aquele pastor que era mais liberal do que o Aécio Neves, né? E é isso aí, né? Os fatos falam por si só. E em suma é esse o quadro que nós temos. Então reitero que o castilismo não tem nenhum vínculo com esse tipo de fascismo, por causa desses pressupostos que eu elenquei inicialmente, que ser intolerante com a defesa de interesses particulares. O homem político deve ser um homem com espírito público, sem defesa de interesses particulares. O castilismo cultiva esse valor democrático, que a sociedade deve ser soberana nas decisões políticas, e a concepção estatal do castilismo de um Estado centralizado, o que é incompatível, por exemplo, com o corporativismo. Embora a Itália, diga-se passagem, pelo menos isso é natural, por exemplo, do processo de guerra, né? Ela centralizou muito as ações do Estado, mas isso muito advindo por conta desse Estado tanto de pré-guerra como de guerra, que as ações naturalmente ficam centralizadas, né? Eu poderia até falar mais, embora eu acho que já está ficando lento, parece que está em 40 minutos aqui, do processo das diferenças do fascismo com o nazismo, que existe diferença, não é só a questão racial. Há aspectos bem mais interessantes do ponto de vista institucional e ideológico, do nazismo para o fascismo. Em suma, seria isso. Qualquer indagação vocês postem aí no nosso canal que nós retornaremos. Um abraço, boa noite, até mais.